O profeta de Deus por aqui passou, veio e nos ensinou. Padre Donizete, tão humano e tão fiel, lá do céu, rogai por nós. Lá do céu, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então, os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar? Só pediria que o Frei se apresentasse, por favor. Eu sou o Frei Fábio, sou agostiniano recoleto. Minha paróquia é São José, no centro da cidade de Ribeirão Preto. Estamos aqui com um pequeno grupo, um ônibus que veio. Muito obrigado, Frei Fábio, seja bem-vindo, também sua paróquia. Aos nossos irmãos que nos ajudam, quero também acolher de modo muito especial as irmãs apóstolas e as noviças que foram minhas alunas nesse ano, que também estão aqui, sejam bem-vindas. Queridos irmãos e irmãs que também de diversas cidades hoje estão aqui conosco, sejam bem-vindos, é uma alegria estar aqui. Nosso santuário hoje, de modo especial, reza também pela congregação das pequenas irmãs de Santa Teresinha, que começaram o seu trabalho conosco. Felizmente a irmã Nilza se encontrava doente, faleceu na noite de ontem, está sendo velada na igreja São José. Que nós também possamos nos unir a essa congregação nesta manhã, que está sendo velada a irmã Nilza, para que Deus a acolha na eternidade. Quando nós olhamos a liturgia de hoje, olhamos a palavra de Deus, somos chamados a perceber que em Israel havia uma esperança do Messias, se aguardava o Messias que viria. Mas, como sabemos, antes da chegada do Messias, esperavam que viria Elias. Por que esta esperança de Elias? Por que o aguardar Elias? Como nós vimos no Evangelho, os discípulos perguntam a Jesus por que a necessidade de Elias. E a primeira leitura nos responde isso. Porque a figura de Elias, nós temos alguém que prega a necessidade do povo da conversão. Elias pregou essa necessidade através da palavra, mostrava, apresentava ao povo de Israel a necessidade de abandonarem os ídolos, de abandonar aqueles ídolos que estavam entrando em Israel e estavam fazendo com que o povo abandonasse o Deus verdadeiro, abandonasse a Yahvé. Nós sabemos da perseguição que Elias vai sofrer, mas ele em nenhum momento desistiu de pregar a conversão, de pregar que o povo se voltasse para Deus e abandonasse os ídolos. E mesmo pregando, mesmo sendo perseguido, também demonstrava que quando havia esta conversão, de quando de verdade abraçavam esta comunhão com Deus, as pessoas estariam reconciliadas, estavam de verdade vivendo aquele projeto que Deus havia sonhado para o seu povo. E é interessante perceber que Elias é comparado com o fogo. Se ouvimos a primeira leitura e se vamos na tradição do povo de Israel, Elias é comparado com o fogo. E nós também lembramos que este fogo, e aí nós vamos lá na nossa vivência muitas vezes, de quem talvez viveu um pouco mais com a realidade do sítio,
O que a gente faz lá no sítio quando a gente precisa limpar as coisas? Geralmente a gente fazia o quê? Hoje não pode fazer mais isso, né? Que está muito mais proibido. Mas antes a gente punha fogo. Que aí o fogo ia lá, tirava todo aquilo que era seco, e aí permitia que com a chuva, então renascesse aquilo que precisava renascer, com que as coisas precisassem refazer. Com esta imagem quero dizer que no imaginário do povo de Israel, nesta esperança, era esta a realidade que se aguardava. O Elias que ia limpar toda a realidade, que ia preparar este terreno para que o Messias pudesse vir. Só que nós sabemos que Deus nos cria únicos. Nós não voltamos mais vezes, nós vamos vir, estaremos neste mundo uma única vez. Deus nos envia, nós habitamos este mundo uma única vez. E quando terminamos a nossa vida, nós voltamos para Deus. Voltamos a Ele que nos aguarda na eternidade. Mas, se esta esperança de que era necessário preparar este terreno, que era necessário preparar esta vinda do Messias, Deus então, no seu projeto, preparou João Batista. João Batista é o novo Elias que vai preparar, como nós sabemos, o caminho do Senhor. Ele apareceu, pregava a conversão, pregava a mudança de vida, a necessidade de um tempo novo, e foi então preparando este caminho. Teve a sua vida diferente daquilo que Elias viveu? Não. Também foi perseguido, preso e decapitado, para mostrar que aquele que preparou o caminho do Senhor não teve a sua vida diferente dos outros. E assim também Jesus vai dizer que a sua vida será também uma vida de entrega, isto é, uma vida que será doada em nosso favor. Mas a morte não é a última palavra. Se Jesus morre por nós, Ele ressuscita, para nos mostrar que a morte se torna, poderíamos fazer uma analogia, esta porta de passagem por onde nós voltamos para Deus. Porque com a ressurreição de Jesus, Ele nos dá a certeza de que a vida continua em Deus. Nós aguardamos esta vida, nós aguardamos este estar junto com Deus, caminhamos para Ele. Se utilizarmos a própria expressão do prefácio da missa dos fiéis defuntos, nós vamos ler que de Deus nós saímos e para Deus nós voltamos. Portanto, a nossa vida neste tempo é de verdade viver esta comunhão com Deus, anunciá-lo, testemunhá-lo. Se falamos de Elias e João Batista que prepararam o caminho do Senhor, a nossa missão hoje no mundo, como cristãos, é também de prepararmos este caminho, de endireitarmos toda esta realidade que precisa ser mudada. Claro, nós vamos conseguir fazer todas as coisas? Não. A realidade será mudada simplesmente por nós? Não. Mas se cada um de nós nos comprometermos em fazer um pouco, se cada um de nós nos comprometermos a preparar esse caminho, na unidade como cristãos, como povo de Deus, nós conseguiremos fazer com que este caminho até Jesus esteja preparado, esteja pronto, fazer com que outras pessoas possam experimentar Jesus. E isto é a nossa missão de cristãos, isto é a nossa missão daqueles e daquelas que seguem Jesus, preparar este caminho para que outros se encontrem com Jesus. E claro, melhor fez isso em nosso meio, nós temos um testemunho vivo, que é o beato Donizete. Abraçou a sua fé, possibilitou que Jesus fosse conhecido e principalmente fez com que todos aqueles que recorressem a Ele se sentissem então acolhidos. Ele que recebeu o título de apóstolo da acolhida, para mostrar e nos ensinar que como cristãos também nós somos chamados a acolher a todas as pessoas, acolher aqueles que estão perto e próximos de nós, para que de verdade experimentem este amor de Deus. E que hoje nesta Eucaristia nós possamos de verdade pedir esta graça a Jesus, que nós tenhamos este dom de acolher todos aqueles que passam pelas nossas vidas. Eu
queria pedir então ao Pelé agora neste momento, que ele sempre prepara a nossa canção nesta manhã, que nós no instante de silêncio deixássemos que esta liturgia, esta palavra de Deus fale ao nosso coração e à nossa vida. O peso da cruz derrubou o Rei Jesus. Só um coração de mãe para compreender tamanha dor. Como é difícil ser fiel e carregar a minha cruz, mesmo fraco, ferido. Teu olhar me mostra o amor. Caminhaste até o Calvário com teu filho. Te convido a caminhar também comigo. Oh, mãe, levanta-me do chão. Acolhe-me em teus braços e intercede pelas lutas do meu coração. Oh, mãe, carrega-me em teu colo. Educa-me como educaste o Cristo, para que eu possa entender que o Calvário me ensinará a viver. Caminhaste até o Calvário com teu filho. Te convido a caminhar também comigo. Oh, mãe, levanta-me do chão. Acolhe-me em teus braços e intercede pelas lutas do meu coração. Oh, mãe, carrega-me em teu colo. Educa-me como educaste o Cristo, para que eu possa entender que o Calvário me ensinará a viver. E o Calvário me ensinará a viver. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Convido você a colocar a mão sobre sua cabeça e implorarmos do céu a bênção do Beato Donizete sobre as nossas vidas, famílias e necessidades. Adiutori nostri nomine Domini, Domine qui saudio ratione meglio, Dominus vobiscum, oremos Deus reversam santas creaturas vista, prestimum legem, et voluntatem tuam, Deus principia ter Cristo sobre nosso. Amém. Benedictio Omnipotens, Pater, Filii, Spiritus Sancto, descende vós, manete semper. Amém. Viva o Beato Donizete! Viva! O profeta de Deus por aqui passou, veio e nos ensinou. Padre Donizete, tão humano e tão fiel, lá do céu, rogai por nós. Lá do céu, rogai por nós.